Olá, está escrito em Jó 19, 25 a 27 o seguinte: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Meu irmão, minha irmã, estamos todos estarrecidos, testemunhando a humanidade neste exato momento, sofrendo as duras consequências de uma pandemia terrível chamada Covid-19. Estamos todos vivendo esses dias cheios de incerteza, vendo muitas mortes, ansiedade ao extremo, desemprego, estresse, depressão, entre outros tantos e tantos problemas que têm assolado as nações. E tudo isso está gerando um completo caos no planeta. Mas uma pergunta que não quer calar: será que não estamos passando por um momento realmente bíblico? E que o propósito maior seria acabar com as diferenças sociais, como preconceito, riqueza, pobreza, racismo, entre outras que a sociedade vem carregando durante anos e anos, e que isso poderia, de certa forma, estar renovando a cada um de nós como pessoas? Na geração futura, os jovens vão poder olhar para esses acontecimentos e ver que tudo isso poderia ter sido para a adequação da tecnologia em massa, ou até mesmo podem ver como uma simples doença viral, como qualquer outra que já houve antes. Entretanto, somente nós que fazemos parte desta geração atual, somente nós é que poderemos não estar presentes para falar a eles que sabemos como foi o acontecimento e todo o aprendizado adquirido durante essa tão terrível pandemia. Meus irmãos, então devemos deixar aqui uma reflexão sobre tudo isso que estamos vivenciando. Nós devemos tentar obter o máximo de aprendizado, desapegando-nos de bens materiais e nos apegando mais e mais a Deus, às nossas famílias, aos nossos irmãos na fé, aos nossos colegas de trabalho e amigos, para que juntos possamos fortalecer ainda mais a nossa sociedade, sendo pessoas mais colaborativas e humildes. A minha reflexão nesse dia, além de basear-se na referência bíblica já lida, gostaria de me basear também um pouco em um excelente texto sobre a Terceira Guerra Mundial, da autora Adriana Jean Pedro. Ela reflete o quanto nós podemos abstrair de aprendizado dessa pandemia e que todas as diferenças sociais estão sendo neutralizadas a fim de que possamos ser pessoas melhores a partir de agora. E ela diz nesse escrito, falando que tem como título A Terceira Guerra Mundial, ela fala o seguinte: Eu nasci poucos anos depois do fim da última grande guerra mundial, e desde a minha infância ouço falar que a Terceira Guerra Mundial provavelmente iria dizimar grande parte da raça humana. Acho que chegamos nela e nem nos demos conta disso. A diferença é que eu, na minha inocência, acreditava que seria um evento onde envolvia a briga de algum país rico contra outro país rico em busca de alguma riqueza maior ainda. Eu achava que esses países inventariam bombas terríveis e com toda a força bélica iriam demonstrar quem era o mais forte, quem era o melhor, quem era de fato o vencedor. Mas eu me enganei. Constato que errei, e errei feio. Eu descobri que o país mais forte na Terceira Guerra Mundial
não é aquele que tem o maior arsenal de armas de destruição em massa. Não. Não é o que investiu em força bélica ou em armamento nuclear. O país que vai ganhar essa guerra é aquele que soube investir na ciência, é aquele que investiu na saúde, é aquele que investiu em sua infraestrutura hospitalar. Porque o inimigo que estamos enfrentando no momento não morre com um simples tiro, não. Ele é invisível. Mas eu acertei em uma outra coisa. Muitos vão morrer. E isso é fato. Nós estamos testemunhando isso, infelizmente, com muita tristeza. Essa guerra está aí para inverter valores, sim. Então vejamos, o petróleo sem consumo não tem valor algum. Perde o status de ouro negro, como sempre foi conhecido. O ouro hoje é em gel e é transparente e tem como finalidade unicamente desinfetar. Shoppings fechados, ruas desertas, lojas fechadas. Para que comprar se ninguém vai ver a roupa nova, a roupa de marca, comprada naquela loja cara, logo no lançamento da coleção outono e inverno? Carros caros e bonitos que foram tão utilizados para ostentar a grandeza e o status de muitos, hoje não saem das garagens. Viagens turísticas desmarcadas. Parece até que as belezas que tanto nos atraíam anteriormente, aos poucos estão perdendo o encanto para nós. Em todas as línguas, a palavra mais falada é essa mesma: casa. Fique em casa. E esse termo tem ganhado um novo significado. Além de ser a nossa moradia, virou sinônimo de abrigo. Na verdade, é a nossa trincheira. A muralha da China não conseguiu impedir que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas e de um dia para o outro, tudo parou. Eu tenho a sensação de que não me despedi coerentemente das pessoas que eu amo. Fico imaginando que eu não posso perder ninguém, nem posso ir embora desse mundo sem me despedir. Será que eu abracei o suficiente aquelas pessoas que eu tanto amo? Será que eu disse a todos o quanto eu as amo de fato? Não sei. Não sei. Meus queridos irmãos, essa guerra tem nos deixado sem chão. Verdades tão óbvias apareceram e quebraram paradigmas. Foi necessário que o mundo parasse e o vírus ameaçasse a nossa sobrevivência para que os pais percebessem que educação se faz em casa e que escolas são centros de socialização. Aprendemos que ensinar não é fácil e que professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. Eles estão nos hospitais, estão lá nos hospitais de máscaras e sem condições de trabalho na maioria das vezes, tão expostos à contração deste vírus tão maléfico. Eles estão exaustos, sofrendo por não poderem fazer mais pelos pacientes que agonizam nos seus leitos. Não obstante, há tamanho esforço da parte desses heróis e com saudades de suas famílias. Meus queridos e amados irmãos, se nós aprendemos com a sabedoria dos mais velhos, sorte a nossa. Sorte a nossa, sim. Isso porque o mundo, depois dessa pandemia, será um mundo com a população mais jovem. Uma população mais jovem, mas uma população com menos rugas, mas também com menos sábios. Isso é fato. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo, não sei. Desde que ele sirva para entendermos que viagens foram canceladas, porque a grande viagem que devemos fazer é para dentro de nós mesmos. E também, sobretudo, para uma busca a Deus e de seus princípios, na convicção de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma viagem que nos leve a entender que o mais importante na aritmética da vida não são os custos,
mas sobretudo os valores. Precisamos meditar muito nisso, precisamos pensar em momento de reflexão também, momento de dor e tristeza sim, mas também momento para refletirmos. Que essa guerra sirva para que possamos rever os nossos conceitos, sirva para que nos faça entender que rico é o trabalhador, pois sem ele não existe riqueza. Que sem o homem a natureza é mais feliz e o céu é mais azul. Que amigos usam a tecnologia para se fazer perto e que não existe distância para aqueles que de fato se amam. Aprendemos também nessa pandemia que vencer uma guerra é de fato uma bênção e está nas nossas mãos. Nossa casa é a nossa trincheira e nessa terceira guerra mundial que estamos inseridos, a granada de maior eficácia é a água e o sabão. E quando passarmos por essa pandemia, quando chegarmos do outro lado, se Deus quiser, iremos chegar sim, devemos olhar para essa quarentena e ver que ela foi apenas o tempo de incubação que nós precisávamos para renascer. Sim, meu irmão, minha irmã, façamos como Jó, que no momento mais adverso, mais difícil da sua vida, declarou no texto bíblico que eu li no início dessa reflexão. Em Jó 19, versículo 25, ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Que declaração enfática! Eu sei, eu tenho certeza. Assim como Jó, nós precisamos declarar, expressando a nossa máxima confiança no Senhor. Essa declaração de Jó serve para mostrar que ele tinha uma firme confiança de que Deus ainda surgiria para socorrê-lo e permaneceria como seu amigo, não obstante a luta pela qual ele estava atravessando no momento em que ele falava essas palavras. Foi um testemunho digno de ser mantido em lembrança eterna e que teve e terá uma permanência muito maior do que ele previa, sobretudo nesses dias tão difíceis em que a nossa geração está atravessando. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe, guarde e proteja a sua família. Que paremos para pensar, para meditar, que essa guerra é para ser vencida, mas para ser vencida debaixo da potentosa mão do nosso Senhor. Um grande abraço